As Ilhas Malvinas, também conhecida como Ilhas Falkland, é um território ultramarino britânico localizado no Oceano Atlântico ao leste da Argentina, na costa da Patagônia. Com uma área de aproximadamente 12.173 km², as Ilhas Malvinas é o segundo maior território ultramarino britânico, apenas atrás do território antártico britânico reivindicado pelo Reino Unido. E com uma população de cerca de 3.700 habitantes, as Ilhas Malvinas é o segundo território ultramarino britânico povoado por civis menos populoso, apenas atrás das Ilhas Pitcairn. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse arquipélago britânico formado por 776 ilhas, que até hoje é reivindicado pela Argentina. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Acredita-se que durante a última Era do Gelo, o arquipélago correspondente às atuais Ilhas Malvinas podem ter se unido ao continente sul-americano e durante esse período, os fueguinos, habitantes da Terra do Fogo, podem ter visitado o arquipélago conforme indicam as pontas de flecha encontradas na Península da Lafônia. Também foi encontrado os restos de uma canoa de madeira que provam que o povo Yagã da Terra do Fogo fez viagens ao arquipélago, mas ainda não é certo de que essas viagens foram feitas antes da chegada dos europeus. Em um mapa português de 1516, aparecem algumas ilhas conhecidas como Ilhas Sanson, que acredita-se se tratar das Ilhas Malvinas, e sugerindo que os portugueses podem então terem sido os primeiros a avistarem o arquipélago, mas ainda não há um consenso sobre isso. Em 1592, durante uma expedição do explorador inglês Thomas Cavendish, um dos navios da expedição comandado pelo explorador John Davis foi atingido por uma tempestade e empurrado para algumas ilhas desconhecidas onde se refugiaram. Apesar da diferença de 120 quilômetros entre a localização fornecida por Davis e a localização real, é provável que essas ilhas se tratem do atual arquipélago das Ilhas Malvinas, já que erros de localização eram muito comuns na época. Mas como a diferença nesse caso é muito grande, ainda existem dúvidas sobre a descoberta. 2 anos depois, o almirante inglês Richard Hawkins visitou o arquipélago e, combinando seu nome com o da rainha Elizabeth I a Virgem, deu ao arquipélago o nome de Hawkins Maiden Land, podendo ser traduzido como a Terra Virgem de Hawkins. No entanto, a diferença de 3 graus na latitude informada e a descrição da costa também levantam dúvidas sobre a sua descoberta. Em janeiro de 1600, o holandês Sebald de Weert chegou nas atuais Ilhas Jason e deu a elas o nome de Ilhas Sebald. A latitude fornecida por de Weert era próximo o suficiente para que pela primeira vez não houvesse dúvidas de se tratar das atuais Ilhas Malvinas, fazendo com que os holandeses também passassem a reivindicar a descoberta do arquipélago, e o nome Ilhas Sebald passou a ser usado como nome de todo o arquipélago por muito tempo. Em 1690, o capitão inglês John Strong navegou entre as duas ilhas principais e chamou a passagem de Canal Falkland em homenagem ao Visconde de Falkland, um burgo real localizado no sudeste da Escócia. Em 1764, uma expedição comandada por Louis Antoine de Bougainville chegou na baía conhecida atualmente como Berkeley Sound, onde fundaram o primeiro assentamento do arquipélago, que chamaram de Port Louis em homenagem ao rei Luís XV. Mais tarde, Bougainville batizou o arquipélago de Île Malouine, em homenagem à cidade francesa de Saint-Malo, localizada na região da Bretanha de onde vieram os primeiros colonos permanentes do arquipélago. No ano seguinte, sem saber que os franceses haviam estabelecido o assentamento de Port Louis, o capitão John Byron explorou a atual Ilha Saunders. Após encontrar um porto natural, ele fundou o primeiro assentamento britânico no arquipélago, chamou a área de Port Egmont e reivindicou o arquipélago para a Grã-Bretanha. Byron deu o nome do Canal Falkland para todo o arquipélago, que passou a ser chamado pelos britânicos de Ilhas Falkland, e suas duas ilhas principais passariam a ser chamadas de Falkland Ocidental e Falkland Oriental. Em 1766, foi estabelecido em Port Egmont pelo capitão John MacBride o primeiro assentamento britânico permanente. Nesse mesmo ano, por causa do estabelecimento do Pacte de Famille, uma aliança entre os reis Bourbon da França e da Espanha, a França concordou em se retirar do arquipélago após a Espanha considerar as ilhas como parte do seu território nas Américas. Então, em 1767, os espanhóis assumem formalmente o controle sobre Port Louis, renomeiam ele para Puerto Soledad, e o arquipélago passa a ser chamado de Islas Malvinas pelos espanhóis, o correspondente a Île Malouine em francês.
A ilha ocidental passaria então a ser chamada de Isla Gran Malvina, também conhecida como Malvina Ocidental, e a ilha oriental de Isla Soledad, também conhecida como Malvina Oriental. E em 1768, o Canal Falkland passa a ser chamado de Canal San Carlos, em homenagem a um navio que visitou o arquipélago nesse ano. No início de 1770, o comandante espanhol Don Juan Ignacio de Madariaga descobre Port Egmont e já em 10 de julho volta da região da então Governadoria do Rio da Prata com cerca de 1.400 soldados e forçam os britânicos a abandonarem o local. Essa ação desencadeou um impasse diplomático que ficou conhecido como a Crise das Malvinas, quando a Espanha e a Grã-Bretanha quase entraram em guerra pelo arquipélago. Mas em janeiro de 1771, o capitão John Scott conseguiu restabelecer a colônia e Port Egmont rapidamente se tornou um importante porto de escala para os navios britânicos que navegavam através do Cabo Horn. Por causa da Guerra de Independência Americana, os britânicos decidiram se retirar de vários assentamentos no exterior e em 20 de maio de 1776 deixaram formalmente Port Egmont. No entanto, os britânicos deixaram uma placa no local afirmando a soberania contínua da Grã-Bretanha sobre o arquipélago. Então, durante os 4 anos seguintes, Port Egmont foi usado como base por caçadores de focas durante as suas atividades, mas em 1780, as autoridades espanholas forçaram a retirada dos caçadores e ordenaram a destruição da colônia britânica. Só que em 1811, como resultado das guerras napoleônicas e da Guerra de Independência Argentina, a guarnição espanhola de Puerto Soledad foi transferida para Montevidéu e também deixaram uma placa proclamando a soberania sobre as ilhas. Dessa forma, as Ilhas Malvinas ficaram totalmente despovoadas e tem início o que ficou conhecido como período intercolonial. Nesse período, as ilhas ficaram sob domínio de caçadores de focas e baleias, principalmente britânicos e americanos, que passaram a usar o arquipélago como base. Em março de 1820, uma fragata das Províncias Unidas do Rio da Prata sob o comando de David Jewett zarpou com o objetivo de capturar navios espanhóis. Em outubro, devido a uma tempestade, ele acabou desembarcando em Puerto Soledad. Então, em 6 de novembro, ele ergueu a bandeira das Províncias Unidas do Rio da Prata reivindicando a posse das ilhas em nome do governo de Buenos Aires, alegando ser naturalmente uma posse do seu país. Em 1828, as Províncias Unidas do Rio da Prata deram ao comerciante alemão Louis Vernet o direito à pesca e concederam a ele toda a Malvina Oriental para que ele estabelecesse uma colônia. Em 10 de junho de 1829, ele foi nomeado comandante civil e militar das ilhas e recebeu o monopólio dos direitos de caça às focas. Em 3 de janeiro de 1833, o capitão James Onslow chegou no assentamento de Puerto Soledad para solicitar que a bandeira da agora Argentina fosse substituída pela bandeira britânica e que a administração argentina, que nesse momento estava sob o comando de José Maria Pinedo, deixasse a ilha. Vendo a sua inferioridade numérica, Pinedo protestou verbalmente, mas não ofereceu resistência e deixou o arquipélago 2 dias depois. Os britânicos deram continuidade à colônia de Vernet e nomearam William Dixon como representante britânico. Ainda em 1833, mas já sob a autoridade de Matthew Brisbane, uma quadrilha de crioulos descontentes liderados por Antônio Rivero se rebelaram e mataram 5 membros do assentamento, entre eles Dixon e Brisbane. Em 1834, o tenente Henry Smith foi empossado como o primeiro residente britânico e Antônio Rivero e sua gangue foram enviados para serem julgados em Londres. No entanto, eles não puderam ser julgados por não haver um governo e um judiciário local, e Rivero se tornou um herói argentino. Desde o retorno britânico às Ilhas Malvinas, os britânicos mantiveram apenas o Port Louis como um posto militar avançado, mas não houve nenhuma tentativa de colonizar as ilhas. Então, em maio de 1840, o governo britânico decide finalmente colonizar o arquipélago. No ano seguinte, foi instalado um governo local britânico e um judiciário local. O engenheiro real Richard Clement Moody foi nomeado governador e usou seu poder e conhecimento para desenvolver a infraestrutura das ilhas. Logo foram erguidos escritórios do governo, quartéis, residências, portos, uma escola e um sistema rodoviário, e em 1845 Port Stanley foi estabelecido como a nova capital. Com a melhoria das instalações portuárias, Port Stanley viu um aumento dramático no número de navios visitantes já na década de 1840,
se tornando uma base para o reparo e abastecimento de navios e, em algum momento do século XIX, chegou a ser um dos portos mais movimentados do mundo. Em 1851, é fundada a empresa Falkland Islands Company com o objetivo de explorar o gado selvagem e ovelhas. Vários assentamentos para a criação foram estabelecidos e em 1859 deram origem às cidades de Darwin e Fitzroy, que receberam seus nomes em homenagem à visita do naturalista Charles Darwin em uma expedição comandada pelo vice-almirante Robert Fitzroy em 1834. Como resultado da caça, o número de animais como leões marinhos, elefantes marinhos e principalmente focas diminuiu drasticamente na segunda metade do século XIX. Então, em 1881, a caça de focas foi proibida durante o verão. Em 1897, a primeira linha telefônica das Ilhas Malvinas foi instalada e, em 1911, o isolamento do arquipélago foi quebrado quando o engenheiro Guglielmo Marconi instalou uma estação de telégrafo que permitiu o envio de telegramas ao Uruguai. Com a introdução dos navios a vapor de ferro cada vez mais confiáveis a partir da década de 1890, o movimento em Port Stanley diminuiu e com a abertura do Canal do Panamá em 1914 o movimento caiu consideravelmente. Mesmo assim, Port Stanley continuou sendo um porto movimentado que apoiava as atividades baleeiras e de caça às focas no início do século XX e durante a Primeira Guerra Mundial serviu como apoio para os navios britânicos. Em 1921, a caça de focas foi totalmente proibida. Em 1922, foi instalada na península da Lafônia uma fazenda de ovelhas da Falkland Islands Company e em 1927 foi construído um enorme galpão de tosquia de ovelhas que foi considerado o maior do mundo com capacidade para 5.000 ovelhas. Em 1933, em homenagem ao centenário da administração contínua britânica, a Christ Church Cathedral, uma catedral fundada em 1903, recebeu seu famoso arco de ossos de baleia construído a partir das mandíbulas de 2 baleias azuis. Em 1939, tem início a Segunda Guerra Mundial e a Força de Defesa das Ilhas Falkland foi convocada para realizar patrulhas e estabelecer estações de observação costeira para proteger as ilhas da aproximação de navios inimigos, e os habitantes do arquipélago experimentaram as mesmas privações e restrições que a população das ilhas britânicas, incluindo racionamentos e blackouts. Durante a guerra, 150 habitantes das Ilhas Malvinas, cerca de 6,5% da população da época, serviram nas Forças Armadas Britânicas e 24 não retornaram. Em 1953, o presidente argentino Juan Perón tentou comprar as Ilhas Malvinas, mas a proposta foi rejeitada pelo governo britânico. E durante a década de 1960, uma série de incidentes causados por peronistas marcaram a intensificação das reivindicações de soberania argentina. Em 1965, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Resolução 2065, reconhecendo uma disputa de soberania entre os dois países pelo arquipélago e pedindo que eles conduzissem negociações para chegar a uma solução pacífica. Então, de 1966 a 1968, o Reino Unido e a Argentina discutiram de forma confidencial sobre a transferência das Ilhas Malvinas, já que as negociações seriam prejudicadas se a decisão não fosse aceita pelos seus habitantes. Em 1971, foi assinado um acordo de comunicações com o objetivo de estabelecer ligações aéreas e marítimas entre as ilhas e a Argentina, além de serviços postais e de telefonia. Como parte do acordo, os habitantes das Ilhas Malvinas deveriam viajar pelas Linhas Aéreas del Estado, uma companhia aérea operada pela Força Aérea Argentina, e eram obrigados a portar carteiras de identidade argentina emitidas em Buenos Aires. Isso não agradou à população do arquipélago, que consideravam essa identidade um passaporte argentino. E em 1975, após alguns desentendimentos, as relações diplomáticas entre os dois países foi prejudicada e as negociações estagnaram até 1977. Nesse ano, preocupado com as despesas para a manutenção do arquipélago em um período de cortes orçamentais, o Reino Unido reconsiderou a transferência de soberania para a Argentina, mas um relatório do geógrafo britânico Lord Shackleton concluía que as ilhas tinham potencial econômico para o desenvolvimento e as conversas terminaram novamente em 1981. Então, em 2 de abril de 1982, tem início a Guerra das Malvinas, quando as forças especiais da Argentina desembarcam em Mullet Creek, avançam para a casa do governo em Stanley
e assumem o controle sobre as Ilhas Malvinas. Mas 7 semanas depois, a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher enviou uma força expedicionária e, após vários combates ferozes, forçou a guarnição argentina a se render em 14 de junho, deixando um saldo de 649 soldados argentinos, 255 soldados britânicos e 3 civis mortos. Apesar do legado controverso no contexto da Guerra das Malvinas no Reino Unido, nas Ilhas Malvinas, Margaret Thatcher é considerada uma heroína e no dia 10 de janeiro é comemorado o Dia de Margaret Thatcher. Como resultado da guerra, cerca de 117 campos minados com aproximadamente 20 mil minas terrestres foram deixados nas ilhas, e devido ao grande número de vítimas acidentais, os esforços para a retirada das minas terminaram já em 1983. Nesse ano, o Reino Unido aprovou a Lei da Nacionalidade Britânica nas Ilhas Malvinas, concedendo a cidadania britânica a todos os habitantes. Em 1985, houve uma grande mudança na governança das Ilhas Malvinas, quando o governo das Ilhas Malvinas se tornou uma dependência representativa parlamentar, cujos membros são eleitos democraticamente. Após a guerra, as relações entre a Argentina e o Reino Unido foram cortadas e os cidadãos argentinos foram proibidos de comprar terras nas Ilhas Malvinas. Os britânicos se concentraram em melhorar suas instalações no arquipélago e aumentaram a presença militar, construindo o grande complexo militar da Royal Air Force Mount Pleasant. Também foi investido pesadamente na melhoria das instalações em Stanley, onde várias estradas foram asfaltadas, além de melhorias no transporte e infraestrutura ao redor das ilhas. Com as melhorias, a população em Stanley aumentou e a população no campo diminuiu. Em 1989, as relações diplomáticas entre o Reino Unido e a Argentina foram restabelecidas e melhoraram ainda mais na década de 1990. Em 1998, o presidente Carlos Menem visitou Londres e reafirmou as reivindicações da Argentina sobre o arquipélago, mas afirmou que apenas meios pacíficos seriam usados para obter a soberania. E em 2001, o primeiro-ministro britânico Tony Blair visitou a Argentina e expressou sua esperança de que os dois países pudessem resolver suas diferenças, mas nenhuma conversa sobre as Ilhas Malvinas aconteceu. Em 2011, foi anunciado pela empresa Rock Cooper Exploration os planos para a produção de petróleo nas ilhas, o que acabou sendo criticado pela Argentina. Em 2020, o trabalho de desminagem das ilhas reiniciado em 2009 foi concluído, e em 2022, a diplomata Alison Blake foi nomeada como governadora das Ilhas Malvinas, se tornando a primeira mulher a governar o arquipélago. Desde o final da década de 1980, com a descoberta de 2 espécies de lulas populares entre os consumidores, o mercado da pesca se tornou a maior fonte de receitas do arquipélago. Hoje em dia, o turismo corresponde à segunda maior parte da economia, mas o isolamento e a falta de voos diretos para as principais cidades tornam as Ilhas Malvinas um destino caro, e a agropecuária também tem uma participação importante na economia. O PIB per capita das Ilhas Malvinas é de aproximadamente $70.800, sendo um dos maiores do mundo, muito maior do que o PIB per capita do Reino Unido, que é de cerca de $46.500, e ainda maior do que o PIB per capita da Argentina, que é de aproximadamente $10.600 atualmente. Já o IDH das Ilhas Malvinas, de acordo com o censo de 2010, que é o mais atualizado, é de cerca de 0,847, o que é considerado alto, mas inferior ao IDH do Reino Unido, que é de 0,929, só que superior ao da Argentina, que é de 0,842. E essa é a história das Ilhas Malvinas, esse território sul-americano que ainda é motivo de discórdia entre o Reino Unido e a Argentina. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.